Olá, bem-vindos ao vídeo da instalação do Rational Team Concert 4.0. Este vídeo tem o objetivo de mostrar como que é fácil fazer a instalação de um servidor do Team Concert. Porque tem muitas pessoas, né, que querem instalar na sua casa ou instalar no seu trabalho, na sua pequena empresa para poder usar aquelas licenças, 10 licenças grátis, só que acham que é muito difícil, muito complicado. Tá? Então, na realidade, é bem simples e esse vídeo vai mostrar para vocês como que é feita essa instalação. Primeira coisa, vocês entrarem no site jazz.net, www.jazz.net ou apenas jazz.net e efetuar um registro aqui, né? Você clica em registro, preenche o formulário, escolhe um nome de usuário no jazz.net e submete o formulário. Você vai receber um e-mail com a confirmação do seu cadastro, como vocês todos já estão acostumados a fazer cadastro em formulário de internet, é a mesma coisa. E depois que você recebeu a sua confirmação, é só você vir aqui e efetuar o login. O meu já está gravado aqui no cache. Vamos fazer o login para a gente poder ter acesso à área de downloads do Rational Team Concert e os demais softwares que nós precisarmos. Ok, efetuou o login. Vamos lá, se eu clicar em downloads, vai mostrar pra gente aqui o que nós temos de downloads. Bom, agora que nós temos acesso à área de downloads, vamos fazer o download do Rational Team Concert 4.0 Release. Ok, vamos aqui para a página de download. Aparece essa opção para fazer o download do Team Concert de 114 MB, só que essa versão ela usa o Web Installer, que faz a instalação usando uma conexão na internet para baixar e instalar o servidor ao mesmo tempo. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos baixar o repositório e fazer a instalação offline, sem a utilização da internet, ok? Então, selecione aqui All Downloads. Vamos, olha só, Web Installers é aquele botãozinho da página anterior, 114 MB. Vamos baixar aqui as chaves dos 10 usuários de desenvolvedores, né? Pode clicar aqui nessa opção de baixar, fazer o download. Ok, na verdade já baixei várias vezes, né? Ok, nós vamos instalar agora usando um repositório do Installation Manager. Então selecione aqui a opção do repositório, tem 1.5 GB, ok? Vejam que ele tem todas as ferramentas do CLM, não só o Rational Team Concert, mas também o Quality Manager e o Requirements Composer. Por isso que ele é grande, tá? Mas aqui, ó, seleciono Download. Mas eu não vou fazer esse download completo, porque vai demorar muito. Eu já fiz esse download anteriormente, ok? Então, vocês terminando o download e vamos passar para a parte de instalação propriamente dita agora. Muito bem, agora que nós já fizemos o download das licenças e do repositório do Installation Manager do Rational Team Concert, agora nós precisamos baixar o próprio Installation Manager para efetuar a instalação, tá certo? Então vamos voltar aqui em Downloads. Aqui eu tenho o Rational Team Concert, Requirement Composer, mas lá embaixo tem aqui, ó, separadamente um download para o Installation Manager. Cliquem aqui no Download Installation Manager. Esse é o instalador padrão das ferramentas da IBM agora. E podem ver que tem para vários sistemas operacionais. Vamos escolher aqui o nosso do Windows, certo? E ok. Bom, também vou cancelar esse download porque eu já tenho
todas as mídias baixadas, tá certo? Inclusive a versão do Installation Manager que eu tenho já é um pouquinho mais nova, é 1.5.3. Vou deixar o link para vocês no post desse vídeo, se vocês quiserem baixar, tá? Podem trabalhar sempre com a última versão. E vamos ver aqui. Vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho o Installation Manager e tem um repositório já descompactado. Aqui, ó, aquela mídia que a gente baixou, selecionou do repositório completo, 1.5 GB, certo? E aqui o do Installation Manager. Veja que aqui dentro do Installation Manager eu baixei tanto do Linux quanto do Windows, porque depois desse vídeo de instalação no Windows eu vou fazer um vídeo de instalação no Linux, então já está preparado para as duas instalações. E já para tirar uma dúvida que pode surgir esta mesma mídia, esse mesmo zip do repositório pode ser usado tanto para o Linux quanto para o Windows, certo? Só o Installation Manager que a gente vai instalar especificamente para o sistema operacional, tá ok? Mas depois que o Installation Manager está instalado, é a mesma mídia para qualquer sistema operacional, ok? Bom, então terminei o download aí e vamos voltar aqui com a instalação do Installation Manager. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a instalação do Installation Manager. Eu queria só falar algumas notas aqui, que é o seguinte: eu não sei se vocês repararam que eu estava usando esse drive aqui, o Y, ele está no HD externo. Então todas as mídias que eu baixei estão no HD externo. Acontece que para rodar isso dentro da máquina virtual fica muito lento, eu estou na máquina virtual. Então o que eu fiz? Eu copiei aqui para o C, para o HD da máquina virtual, e vou instalar aqui de dentro. Tá? Copiei o Installation Manager e o repositório. Fica muito mais rápido a instalação. Então vou abandonar essa daqui. Então vamos lá, a gente chama aqui o install. Veja que nós temos aqui o IBM Installation Manager 1.5.3. É só a gente clicar em avançar, aceitar o contrato de licença, avançar. Agora, por padrão, o Windows devolve esse diretório com espaço, certo? No nome. Só que a gente aconselha a usar um diretório que não tenha espaço no nome, tá certo? Para o Installation Manager, até que não tem grandes importâncias não, mas para arquivo de configuração do servidor do Jesting Server ou do WebSphere Application Server e até do CCM, né, é aconselhável que não tenha espaço. Então vamos padronizar, a gente vai instalar tudo dentro desse diretório aqui, c2.ibm, para se alguma ferramenta no futuro não se der bem com o nome, no nome do diretório, a gente vai deixar padrão IBM, tá certo? Então o Installation Manager até ele tem um espacinho aqui, mas para o Installation Manager em si não tem grandes problemas. Vamos clicar em avançar e ok, é só isso. Vamos instalar. Bom, a instalação, vocês podem ver, está indo bastante rápido, né? Ok, terminou a instalação. Vocês viram que demorou aí o quê? 1 minuto. Agora a gente pode reiniciar o Installation Manager. Muito bem. Bom, pessoal, agora que nós já instalamos o Installation Manager, nós temos que instalar o Jesting Server e os aplicativos que vão em cima dele, né, propriamente dito. E notem que se a gente
selecionar instalar aqui nesse momento, nós não vamos ter nenhum pacote para instalação, porque ainda não configuramos os repositórios, certo? Então eu vou cancelar aqui, vou voltar nessa parte para configurar aqui, vou em arquivo, preferências e em repositórios, ok? Vejam que nós não adicionamos ainda o repositório do TeamConsort aqui. Note que essa opção de procurar repositórios de serviço durante a instalação e as atualizações significa que se você selecionar esta opção, no momento que você clicar nesse botão aqui de instalar ou de atualizar, o Installation Manager vai se conectar na internet e para esses repositórios configurados vai ver se tem alguma atualização de software. Mas não é o nosso caso aqui, a gente quer fazer a instalação offline, então vamos tirar esse serviço e vamos incluir o repositório offline que nós já baixamos. Ok? Olha, já está aqui, mas nós colocamos lá no c2./mídias. Esse aqui é do Installation Manager, não precisa. Vou entrar aqui no repositório do Justin Server, CCM, QMRM. Ok? Veja aqui, olha, é só selecionar esse repositório.config. Mas podemos selecionar o repositório.config e disktag.inf, que geralmente esse disktag.inf vem no disco 1 das ferramentas, ok? Mas pode ser esse arquivo repositório.config, disktag.inf, o jar ou o zip da ferramenta. Mas essa instalação que eu estou fazendo aqui é a mais comum, você descompacta logo os arquivos, seleciona o repositório e vamos adicionar. Ok? Pronto, olha. Aqui agora aparece um ícone dizendo que, não sei se dá para vocês repararem aqui, que está verdinho essa conexão aqui de rede. Então está conectado com sucesso. Se você tiver muitos repositórios configurados futuramente, esse ícone pode aparecer quebrado, dizendo que aquele repositório não existe mais. Tá? Então, no nosso caso, como é um repositório só, está configurado OK. Pressione aqui, né, o botão OK e vamos lá. Agora se eu pressionar instalar novamente, agora sim vai aparecer as ferramentas aqui para instalação. O que eu tenho de pacote para instalar. Então naquele pacote, lembra que a gente falou lá na hora de fazer o download, que era um pacote só de instalação? Veja que aqui agora a gente tem gerenciamento de mudança e configuração, que é a parte do CCM, que é o Rational TeamConsort. Temos a parte de gerenciamento de qualidade, que é o Quality Manager. E temos o gerenciamento de requisitos, que é o Requirements Composer. Então esses que são os servidores dessas ferramentas, certo? E eu tenho o Justin Server, que é quem fica por baixo dessas três ferramentas aqui. É o servidor que vai servir os serviços dessa ferramenta propriamente ditos. Ok? E eu tenho também essas chaves de licença. Essas chaves de licença aqui não são aquelas chaves que nós baixamos, aquelas 10 licenças grátis de desenvolvedores. Tá? Essas aqui são licenças trial. Mas eu vou selecionar essas licenças, o Justin Server, o CCM, ok? Vou aproveitar e vou fazer logo o deploy das outras ferramentas, certo? Então vocês vão ver a instalação não só do TeamConsort, mas do Requirements Composer e do Quality Manager, que na realidade é muito simples e elas são muito parecidas, ok? Então vamos lá, seleciona todo mundo aqui. Se você quiser só o TeamConsort, deixa selecionado só essa gerenciamento de mudança e configuração. Mas eu vou colocar de todo mundo aqui, que esse vídeo já pode ficar de demonstração da instalação do CLM 2012 completa, certo? Mas tudo bem, vamos clicar aqui em avançar. Contrato de licença, a gente vai aceitar, tá? A gente aconselha que vocês leiam o contrato inteiro. Vamos aceitar o termo.
Bom, agora na parte de instalar pacotes, lembrem que a gente, agora há pouco eu falei para vocês, para a gente não usar diretório com nome, com espaço no nome. Então vou colocar padrão aqui no c2.ibm, vou clicar em avançar, novamente aqui ó, eu vou tirar o Program Files para deixar só no IBM. E aí, olha, eu tenho a opção de selecionar 32 bits e 64 bits. Então, como vocês podem lembrar aí, lá atrás, quando eu mostrei para vocês os requisitos da ferramenta, eu disse que nós só suportamos o Team Concert na versão de 64 bits, mas a 32 bits ela existe aqui para fins de demonstração e testes, tá certo? Então nesse caso que eu estou aqui, apenas para fazer um vídeo de demonstração, eu poderia selecionar essa 32 bits, tá bom? Mas eu vou deixar 64 bits, que é para vocês acompanharem a instalação de verdade, se você quiser deixar o seu servidor de produção na sua empresa, na sua casa, tá ok? Então deixa o padrão, avançar. Olha, inglês vem selecionado sempre, e como a gente já está fazendo a instalação em português, ele já deixou selecionado o português do Brasil. Se quiser selecionar alguma outra, é só selecionar e vamos clicar em avançar, certo? E vejam que agora ele está fazendo alguns cálculos de espaço, vendo os recursos que precisam para a instalação. E agora sim ele mostra aqui, olha, o que vai ser instalado. Então vai ser instalado o RTC, o QM, o RM, o Jesting Server e as chaves try, certo? Depois que a gente instalar, eu vou mostrar como que a gente vai importar aquelas chaves lá dos 10 desenvolvedores grátis, né? Olha só, aqui a gente tem os requisitos necessários de espaço em disco, 1.2 GB, mais 14 MB. Então, assim, esse espaço necessário é um espaço inicial apenas de instalação, mas não é o recomendável para ficar funcionando as ferramentas. Por quê? Todas elas vão ficar em cima de um servidor, ou Tomcat ou OS, né? WebSphere Application Server. Esses servidores, eles com o tempo você vai utilizando, se tiver algum erro de memória, algum erro na JVM, vão ser gerados logs, vão ser gerados dumps da VM, que são grandes, né? Se vocês conhecem o dump do Java, ele é bastante grande. E aí esse 1.2 GB não é o espaço que a gente recomenda, tá? Então, veja que eu tenho aqui 30 GB disponível. A gente aconselha que vocês tenham pelo menos aí 20 GB disponível para você poder trabalhar com um servidor básico, tá certo? E aí esse sizing pode crescer na medida que depende do tamanho da sua empresa, depende da sua arquitetura. Para essa nossa arquitetura aqui de teste, só para funcionamento em casa ou pequena empresa, você pode colocar aqui 20 GB, 30 GB, que vai ser o suficiente, ok? Então, vamos clicar em avançar. Bom, olha só, aqui ele pulou, porque eu já tinha feito a instalação anterior, ele já pulou para vir para a segunda opção, mas olha só, a primeira opção, local do aplicativo da web, ele pergunta aqui se você quer instalar o Tomcat 7 ou não. Então, quando que você seleciona essa opção? Quando você não tem nenhum servidor de aplicativo instalado na sua máquina. Geralmente, a gente usa ou o Tomcat ou o WebSphere Application Server. Então, nesse caso que eu sei que nós não temos o WebSphere Application Server aqui, o OS, nós vamos deixar essa opção de Tomcat instalado. Quando eu instalo no Tomcat, ele vai pôr os aplicativos, os jars, né, para deploy, dentro do c2.ibm, Jesting Server, /Tomcat, /web apps. A única diferença quando eu tiro essa opção é que o Tomcat sai do caminho aqui, de onde vai ser colocado o aplicativo para deploy, tá? Os jars e o OS. Mas nós não vamos nos preocupar com isso, porque nós vamos instalar o Tomcat, certo? Talvez no próximo vídeo, num outro vídeo, a gente possa mostrar aí como que você vai fazer a instalação no OS.
Mas aí vai depender realmente, se vocês quiserem, coloquem comentários no post aí, se for interessante, quem for usar. Se a demanda for grande, eu faço um vídeo mostrando como se instala o Web Application Server e como fazer o deploy das aplicações no OS. Tá? Então vamos deixar aqui por enquanto o Tomcat instalado. Vou clicar em avançar, ele passa para a segunda opção. Ele me pergunta aqui qual as opções de raiz de contexto, né? A context root dos aplicativos que nós vamos instalar, porque são aplicativos web, então eles são baseados em contexto. Essa opção aqui existe porque as ferramentas, antigamente elas tinham instaladores diferentes, desde a versão 1, da versão 2, né? Elas vêm sendo alteradas e agora está tudo unificado. Então, mas para quem está fazendo um upgrade, uma atualização, de repente, se você usava o Team Concept na versão 2, o context root do Team Concept na versão 2 era /jazz, para vocês terem um exemplo. E agora, na nova versão, olha só, apareceu aqui /jazz. Na nova versão, a partir da 3, o context root do RTC ele virou /ccm. Então, olha aqui, quando eu selecionei aqui o 3.x/4.x padrão, ele mudou para ccm, tá certo? Bom, nesse caso aqui, nós estamos abordando uma instalação de um servidor novo para funcionar novamente, né, na sua casa, sua pequena empresa. Então deixa sempre aqui, já que tiver padrão de mais novo, ok? E eu vou deixar aqui, olha, esses são os contextos que vão funcionar os aplicativos instalados no seu servidor, /ccm, /qm, /rm, /jts e /admin, ok? Vamos deixar por padrão e vamos avançar. Pronto. Novamente aqui ele vai mostrar o que vai ser instalado, qual é o diretório de destino, né? Uma coisa básica. E pronto. Agora é só clicar em instalar. Certo? Ele vai agora instalar, descompactar o que ele tiver que descompactar, fazer algumas configurações, certo? E eu vou parar aqui o vídeo um pouquinho. Apesar de ser rápido, eu acho que se demorar 5 minutos, 10 minutos nessa tela aqui de cópia e instalação, né, sem ter nada, fica meio chato. Então eu vou parar, quando ele terminar a instalação e voltar na tela dizendo que foi tudo instalado, eu volto e falo para vocês aqui, ok? Vamos lá, até daqui a pouco. É isso, agora concluiu a instalação, voltou aqui para a tela do Installation Manager e, como eu tinha selecionado lá a opção de mostrar a documentação, ele abriu o site com a documentação de pós-instalação, certo? Então, para configurar banco de dados, várias configurações. Mas, como nós vamos fazer uma configuração rápida, ela é bem tranquila, a gente não precisa ficar muito aqui na documentação, tá? Então só vou deixar esse link para vocês no post e vamos fazer a instalação agora aqui mesmo sem usar a documentação. Vou fechar aqui, certo? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer agora, depois que é instalado o sistema, eu preciso fazer um setup do JTS, que a gente chama, né? Do Jest Team Server. Esse setup vai criar as tabelas do servidor e vai popular elas com alguns metadados. Então essa é uma parte que pode demorar um pouquinho. Mas, como a gente vai fazer um banco de dados local, usando o derb, né, do Java, então vai ser bem rapidinho. Vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer é iniciar o servidor do Jest Team Server. Tá? Ele cria um atalho aqui pra gente. E vou mandar iniciar o servidor. Vocês podem notar que está no Tomcat, como a gente tinha falado antes, né?
Bom, como vocês podem ver aqui, ele está fazendo deploy das aplicações, né? Como é a primeira vez que a gente executa, ele está fazendo o deploy. Ó. Muito bem, então terminou aqui de fazer o deploy nas aplicações e já está funcionando o servidor, né? Mas eu tive que dar um boot aqui no meio do deploy porque a VM, aliás, a minha máquina caiu e aí eu tive que reiniciar a VM. Tá? Então eu tive que refazer o deploy, mas vocês podem ver aqui que começou, olha, 11h20 e terminou 11h27. Tá? Mas foi rápido porque eu já tinha iniciado anteriormente. Então diria assim, demora pelo menos uns 20, 30 minutos para fazer esse deploy inicial de todos os aplicativos, né? Que a gente faz aqui o deploy, olha, do CCM, que é o RTC, CRM Help, que é o help das aplicações, Converter, que é usado pelo Requirements Management, o JTS, o QM, o RM, tá certo? Ele fez deploy de várias aplicações e está funcionando. Então, de 20 a 30 minutos. Ok, agora a gente pode rodar o setup do JTS. Ok? A gente instalou na nossa máquina local, portanto é localhost. Então vamos lá, https localhost 9043. Não, desculpa, 9043 é o console do WebSphere. É 9443 barra e não, IBM console barra JTS barra setup. Ele dá aquele risco de conexão por causa do certificado de segurança, mas vamos adicionar uma exceção. Verifique o certificado, confirma a exceção de segurança. Tá, então esse link aqui, por default, é esse endereço, https o nome da tua máquina, ou localhost 9443 JTS setup, certo? Dessa forma nós vamos fazer o setup inicial do Justin Server, configurar o banco de dados, popular os metadados, tá certo? E para finalizar a instalação do servidor. Muito bem, pessoal, então ele abriu aqui a página do setup do Justin Server. O usuário e senha para logins é admin. É importante que o admin seja maiúsculo, tá? Admin maiúsculo e senha admin maiúsculo também. Vamos efetuar o login. Ok, ele pergunta agora qual tipo de configuração que a gente quer, uma expressa ou customizada. Nós vamos usar a expressa, porque a gente já vai usar o próprio banco de dados Derby, certo? E o servidor de usuários vai ser o Tomcat. Se eu quisesse usar um outro tipo de banco de dados e também registrar LDAP ou implementações distribuídas, ou seja, cada ferramenta, né, cada servidor de ferramenta, tanto RTC quanto o Requirements Composer ou Quality Manager, em máquinas separadas, mas usando o mesmo Team Server, eu teria que usar essa configuração customizada. Tá? Mas nós vamos usar essa configuração expressa, que é bem rapidinha, fácil para a gente. Clique em avançar. A configuração agora do URI central, tá? É a URI de conexão com o Justin Server. Essa URI é importante, mas a gente deixa ela aqui, para o nosso caso aqui, vamos deixar ela como default, sendo acessada no próprio localhost 2.9443/JTS. E as demais ferramentas vão usar o mesmo padrão. Ok? Pode deixar aqui padrão esta ferramenta, essa URL. Clica aqui que você entende que uma vez que for publicada essa URI, ela não pode ser modificada. Então essa parte é importante, pessoal, que é o seguinte: você vai rodar esse setup aqui uma vez, ele vai configurar os bancos de dados, criar tabelas, popular metadados de tabela e usando essa URI padrão.
Caso você erre nessa URI, não tem volta, tá certo? Se você errar essa URI aqui, ele vai configurar os bancos de dados com informações com essa URI. Se você quiser voltar no setup depois para reconfigurar esta URI, não tem volta. Então teria que refazer a instalação, tá? Existem formas de refazer a instalação, mas a princípio é isso, tem que reinstalar, certo? Então deixa por padrão essa aqui mesmo que a gente está usando e olha só, a gente pode testar a conexão. Ele fala que retornou com aviso porque o localhost não é um nome de domínio completo. Bom, ele informa aqui que você pode ignorar esse aviso caso você esteja executando o servidor na sua estação local. Então é isso, pessoal. Como nós vamos usar a nossa máquina local, a gente pode deixar aqui em localhost, tá? E vamos avançar. Ok, lembra que a gente logou com o admin? Então nesse momento a gente vai trocar aquele usuário admin, tá certo? Eu vou desabilitar aquele usuário e colocar um usuário que seja mais seguro, certo? Então eu vou usar um usuário aqui. Vou criar um usuário chamado JTS admin. Vou colar aqui, tá certo? Mas vocês aí, vocês usem um usuário seguro, seu usuário, né, da sua casa, da sua pequena empresa aí, e coloca uma senha segura, tá? Eu só estou usando para efeitos de demonstração, então eu vou deixar a JTS admin aqui. Dessa forma, aquele usuário admin ele é desativado, né? A gente vai desativar ele e ativar esse outro usuário. Ele vai criar esse usuário aqui na base do Tomcat, certo? Que é o servidor que a gente está usando. Então olha só, depois a gente terminou de configurar o usuário, pronto, é só isso. Ele vai automaticamente configurar o banco de dados, configurar as URIs, metadados, vai fazer as configurações de usuário e vai registrar os aplicativos para rodar nesse servidor. Então esse processo na instalação, né, na configuração expressa, ele é bem tranquilo. É só instalar algumas pequenas informações e praticamente avançar até chegar nessa tela aqui que ele faz automaticamente a configuração. Certo? Então vou até aguardar aqui com vocês para vocês verem que é um processo rápido. Está registrando os aplicativos. Nesse momento ele pega e cada aplicativo que nós instalamos aqui, o CCM, que é o Rational Team Concert, né, de gerenciamento de mudança e configuração, o Rational Requirements Composer, que é a parte de requisitos, e o Quality Manager, que nós instalamos todos, né, todas as ferramentas do CLM 2012 nós instalamos. Então ele vai fazer as configurações de banco de dados para cada ferramenta, ele cria tabelas para cada ferramenta, ele cria índices para cada ferramenta, né? E registra as URIs de cada ferramenta, registra também o que a gente chama de amigos, né? Aplicações amigas. Vamos lá. Pronto, terminou.
Ok, então ele está finalizando as configurações, já configurou o RTC, o QM e o RM. Agora esse Lifecycle Project Administration é aquele /admin. Esse aplicativo nós podemos criar projetos, gerenciar projetos que vão estar ligados tanto em requisitos como qualidade e gerência de configuração e mudança. Pronto, ele terminou, foi concluído com êxito. Vocês viram que demorou o quê? 5 minutos, 10 minutos talvez. Então foi bem rápido. E vamos clicar em avançar. Ok. Agora essa parte aqui de designar licenças, como nós mandamos instalar aqui a licença trial, ele pergunta, ele vai me dar uma opção aqui de ativar essas licenças. Então para ativar uma licença é só clicar no link ativar tentativa aqui. Na realidade você vai ativar o trial, né? Então eu vou ativar aqui o contributor aqui do Composer. Você pode ativar todas. Vou ativar o contributor aqui do Team Concert. Ok, já está disponível. E vou ativar o contributor aqui do Quality Manager. Ok. Certo? Então, vou colocar aqui uma licença. Ok, e vou concluir. Essas licenças aqui não são aquelas 10 licenças livres, tá ok? Olha só, então a gente terminou aqui a configuração do servidor. Ele vem para esse /jts/admin, que agora essa URL aqui é a URL que vocês vão usar para administrar o servidor, o Jesting Server. Então, por exemplo, eu quero importar agora aquelas licenças dos 10 usuários, certo? Então eu vou clicar em gerenciar servidor. Muito bem, gerenciamento de servidor. Aqui nessa parte de licenciamento tem esse link para gerenciamento da chave de licença. É nesse link que nós vamos abrir, clica nesse link e vamos inserir aquele arquivo que nós baixamos com as 10 licenças free. Então aqui esse servidor nosso de Jesting Server vai ser nosso servidor de licença, tá? Então olha só, tipos de licença acesso ao cliente. Daquelas trial que nós ativamos, elas estão aqui nesta lista. Então nós vamos clicar aqui em incluir para a gente poder importar aquele outro arquivo. Olha só. Então a gente vai fazer um upload de arquivo de licença daquele arquivo que nós baixamos do site do Jest. Então está aqui em download, eu baixei várias vezes. Vou abrir esse primeiro aqui mesmo. Olha só. Então lá dentro do arquivinho que nós baixamos tem esse RTC Developer 10 Unlocked.jar. É isso mesmo que a gente quer, certo? Pronto, agora ele importou, vocês viram aquela mensagem verde dizendo que foi importado com sucesso. Agora ele diz que vai conectar no site do Jest.net para validar essas 10 licenças livres, né? Essas 10 licenças grátis. Olha lá, versão 4.0 de desenvolvedor, 10 free, 10 usuários ativos. Então vamos avançar que ele precisa se conectar no Jest.net para validar as licenças. Aceito aqui o termo do contrato de licença, vou concluir. Então nesse momento ele faz uma conexão com o JSNet, valida a licença e volta para aquela tela anterior, onde nós vamos administrar essas licenças. Pronto. Certo?
Olha só, então tá aqui a licença, ó. Agora ela está importada e está ativa, ok? As outras trials que nós não ativamos na hora da instalação, se você quiser ativar, é só clicar nesse link de ativar tentativa. Pronto, é isso. E agora você está com a licença disponível para trabalhar no Jazz, no seu servidor. Muito bem, é isso. Aqui nós estamos no resumo do status do servidor. Vocês podem, por exemplo, vamos abrir aqui, ó, aquele link do RI público, do JTS. Vamos ver quais são os aplicativos registrados que eu tenho aqui. Olha só, eu tenho lá o de gerência de aplicativos, o de administração de projetos de ciclo de vida, né? Esse aqui é o URL de descoberta de serviços, tá? Não é o URL do aplicativo em si, mas se você clicar, se você copiar até o admin aqui, ó, deixando o SR fora, lá, ele abriu aqui do JTS. Vou abrir aqui, ó, do admin, que é o aplicativo de gerenciar projetos de ciclo de vida. Posso copiar aqui do CCM também, ó. Esse aqui é o link do RTC. Olha só, então do Lifecycle Project Administration aqui tem a opção de criar um projeto já. Se a gente criar por aqui o projeto, ele já vai linkar tanto o CCM quanto o QM e o RM. Então, para quem quer criar um projeto já com gerência de configuração, mudança, requisitos e a qualidade, você cria aqui pelo Project Administration. Aqui é a parte só de CCM. Então, para quem já conhece só o Rational Team Concept, esse aqui é o link do Rational Team Concept apenas. Certo? Então, podemos vir aqui em área de projeto. Podemos criar uma área de projeto e assim por diante. Trabalhar nos processos, normalmente, para vocês que já conhecem o Team Concept. Faltou só mostrar só um aplicativo, né, também. QM. E eu vou abrir aqui o CCM, o admin e o RM. Vou abrir aqui mais um. Então todos os aplicativos estão instalados, funcionando. Parte de gerenciamento de qualidade. E a parte do Requirements Composer, né? Que é a parte da gerência de requisitos. Não tem projeto nenhum, porque realmente não criamos nenhum projeto. Então é isso, pessoal. Agora é só começar a usar, certo? Está instalado o servidor, as licenças estão importadas. Então agora é só designar elas para os usuários e realmente utilizar o servidor. Creio que chegamos no final do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, coloquem nos comentários o vídeo. E se vocês quiserem algum vídeo específico sobre alguma instalação, configuração de ferramenta ou qualquer coisa desse tipo, coloca também essa solicitação aí nos comentários, que nós vamos verificar todos os comentários e avaliar aquilo que a gente tenha mais demanda, que a gente possa colocar um novo vídeo sobre o assunto, certo? Espero que vocês realmente tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a criar um ambiente próprio de Team Concert. E é isso.
ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Os requisitos da ferramenta. Eu disse que nós só suportamos o Team Concert na versão de 64 bits, mas a 32 bits ela existe aqui para fins de demonstração e testes, tá certo? Então nesse caso que eu estou aqui, apenas para fazer um vídeo de demonstração, eu poderia selecionar essa 32 bits, tá bom? Mas eu vou deixar 64 bits, que é para vocês acompanharem a instalação de verdade, se você quiser deixar o seu servidor de produção na sua empresa, na sua casa, tá ok? Então deixa o padrão, avançar. Olha, inglês vem selecionado sempre, e como a gente já está fazendo a instalação em português, ele já deixou selecionado o português do Brasil. Se quiser selecionar alguma outra, é só selecionar e vamos clicar em avançar, certo? E vejam que agora ele está fazendo alguns cálculos de espaço, vendo os recursos que precisam para instalação. E agora sim ele mostra aqui, olha, o que vai ser instalado. Então vai ser instalado o RTC, o QM, o RM, o Jesting Server e as chaves try, certo? Depois que a gente instalar, eu vou mostrar como que a gente vai importar aquelas chaves lá dos 10 desenvolvedores grátis, né? Olha só, aqui a gente tem os requisitos necessários de espaço em disco, 1.2 GB, mais 14 MB. Então, assim, esse espaço necessário é um espaço inicial apenas de instalação, mas não é o recomendável para ficar funcionando as ferramentas. Por quê? Todas elas vão ficar em cima de um servidor, ou Tomcat ou OS, né? WebSphere Application Server. Esses servidores, eles com o tempo você vai utilizando, se tiver algum erro de memória, algum erro na JVM, vão ser gerados logs, vão ser gerados dumps da VM, que são grandes, né? Se vocês conhecem o dump do Java, ele é bastante grande. E aí, esse 1.2 GB não é o espaço que a gente recomenda, tá? Então, veja que eu tenho aqui 30 GB disponível. A gente aconselha que vocês tenham pelo menos aí 20 GB disponível para você poder trabalhar com um servidor básico, tá certo? E aí esse sizing pode crescer na medida que depende do tamanho da sua empresa, depende da sua arquitetura. Para essa nossa arquitetura aqui de teste, só para funcionamento em casa ou pequena empresa, você pode colocar aqui 20 GB, 30 GB, que vai ser o suficiente, ok? Então, vamos clicar em avançar. Bom, olha só, aqui ele pulou, porque eu já tinha feito uma instalação anterior, ele já pulou para mim para a segunda opção, mas olha só, a primeira opção, local do aplicativo da web, ele pergunta aqui se você quer instalar o Tomcat 7 ou não. Então, quando que você seleciona essa opção? Quando você não tem nenhum servidor de aplicativo instalado na sua máquina. Geralmente, a gente usa ou o Tomcat ou o WebSphere Application Server. Então, nesse caso que eu sei que nós não temos o WebSphere Application Server aqui, o OS, nós vamos deixar essa opção de Tomcat instalado. Quando eu instalo no Tomcat, ele vai pôr os aplicativos, os jars, né, para deploy, dentro do c2.ibm, Jesting Server, /Tomcat, /web apps. A única diferença quando eu tiro essa opção é que o Tomcat sai do caminho aqui, de onde vai ser colocado o aplicativo para deploy, tá? Os jars e o OS. Mas nós não vamos nos preocupar com isso, porque nós vamos instalar o Tomcat, certo? Talvez no próximo vídeo, num outro vídeo, a gente possa mostrar aí como que você vai fazer a instalação no OS. Mas aí vai depender, realmente, se vocês quiserem, coloquem comentários no post aí, se for interessante, quem for usar. Se a demanda for grande, eu faço um vídeo mostrando como você instala o WebSphere Application Server e como fazer o deploy das aplicações no OS. Tá? Então vamos deixar aqui por enquanto o Tomcat instalado. Vou clicar em avançar, ele passa para a segunda opção. Ele me pergunta aqui qual as opções de raiz de contexto, né? A context root
dos aplicativos que nós vamos instalar, porque são aplicativos web, então eles são baseados em contexto. Essa opção aqui existe porque as ferramentas, antigamente elas tinham instaladores diferentes, desde a versão 1, da versão 2, né? Elas vêm sendo alteradas e agora está tudo unificado. Então, mas para quem está fazendo um upgrade, uma atualização, de repente, se você usava o Team Concept na versão 2, o context root do Team Concept na versão 2 era /jazz, para vocês terem um exemplo. E agora, na nova versão, olha só, apareceu aqui /jazz. Na nova versão, a partir da 3, o context root do RTC ele virou /ccm. Então, olha aqui, quando eu selecionei aqui o 3.x /4.x padrão, ele mudou para ccm, tá certo? Bom, nesse caso aqui, nós estamos abordando uma instalação de um servidor novo, para funcionar novamente, né, na sua casa, sua pequena empresa. Então deixa sempre aqui, já que tiver padrão, de mais novo, ok? E eu vou deixar aqui, olha, esses são os contextos que vão funcionar os aplicativos instalados no seu servidor, /ccm, /qm, /rm, /jts e /admin, ok? Vamos deixar por padrão e vamos avançar. Pronto. Novamente aqui ele vai mostrar o que vai ser instalado, qual é o diretório de destino, né? Uma coisa básica. E pronto. Agora é só clicar em instalar. Certo? Ele vai agora instalar, descompactar o que ele já quis descompactar, fazer algumas configurações, certo? E eu vou parar aqui o vídeo um pouquinho. Apesar de ser rápido, eu acho que se demorar 5 minutos, 10 minutos nessa tela aqui de cópia e instalação, né, sem ter nada, fica meio chato. Então eu vou parar, quando ele terminar a instalação e voltar na tela dizendo que foi tudo instalado, eu volto e falo para vocês aqui, ok? Vamos lá, até daqui a pouco. É isso, agora concluiu a instalação, voltou aqui para a tela do Installation Manager e, como eu tinha selecionado lá a opção de mostrar a documentação, ele abriu o site com a documentação e vamos avançar. Ok, lembra que a gente logou com o admin? Então nesse momento a gente vai trocar aquele usuário admin, tá certo? Eu vou desabilitar aquele usuário e colocar um usuário que seja mais seguro, certo? Então eu vou usar um usuário aqui vou criar um usuário chamado JTS admin. Vou colar aqui, tá certo? Mas vocês usem um usuário seguro, seu usuário, né, da sua casa, da sua pequena empresa aí, e coloca uma senha segura, tá? Eu só estou usando para efeitos de demonstração, então eu vou deixar a JTS admin aqui. Dessa forma, aquele usuário admin ele é desativado, né? A gente vai desativar ele e ativar esse outro usuário. Ele vai criar esse usuário aqui na base do Tomcat, certo? Que é o servidor que a gente está usando. Então olha só, depois a gente terminou de configurar o usuário, pronto, é só isso. Ele vai automaticamente configurar o banco de dados, configurar as URIs, metadados, vai fazer as configurações de usuário e vai registrar os aplicativos para rodar nesse servidor. Então esse processo na instalação, né, na configuração expressa, ele é bem tranquilo. É só instalar algumas pequenas informações e praticamente avançar
até chegar nessa tela aqui que ele faz automaticamente a configuração. Certo? Então vou até aguardar aqui com vocês, para vocês verem que é um processo rápido. Está registrando os aplicativos. Nesse momento ele pega e cada aplicativo que nós instalamos aqui, o CCM, que é o Rational Team Concert, né, de gerenciamento de mudança e configuração, o Rational Requirements Composer, que é a parte de requisitos, e o Quality Manager, que nós instalamos todos, né, todas as ferramentas do CLM 2012 nós instalamos. Então ele vai fazer as configurações de banco de dados para cada ferramenta, ele cria tabelas para cada ferramenta, ele cria índices para cada ferramenta, né? E registra as URIs de cada ferramenta, registra também o que a gente chama de amigos, né? Aplicações amigos. Vamos lá. Pronto, terminou. Ok, então ele está finalizando as configurações. Já configurou o RTC, o QM e o RM. Agora ele tá, esse Lifecycle Project Administration é aquele /admin. Esse aplicativo nós podemos criar projetos, gerenciar projetos que vão estar ligados tanto em requisitos como qualidade e gerência de configuração e mudança. Pronto, ele terminou. Foi concluído com êxito. Vocês viram que demorou o quê? 5 minutos, 10 minutos talvez. Então foi bem rápido. E vamos clicar em avançar. Ok. Agora essa parte aqui de designar licenças. Como nós mandamos instalar aqui a licença trial, ele pergunta, né, ele vai me dar uma opção aqui de ativar essas licenças. Então, para ativar uma licença, é só clicar no link ativar tentativa aqui. Na realidade, você vai ativar o trial, né? Então, eu vou ativar aqui o contributor aqui do Composer. Você pode ativar todas. Vou ativar o contributor aqui do Team Concert. Ok, já está disponível. E vou ativar o contributor aqui do Quality Manager. Ok. Certo? Então, vou colocar aqui uma licença. Ok, e vou concluir. Essas licenças aqui não são aquelas 10 licenças livres, tá ok? Olha só, então a gente terminou aqui a configuração do servidor. Ele vem para esse /jts/admin, que agora essa URL aqui é a URL que vocês vão usar para administrar o servidor, o Justin Server. Então, por exemplo, eu quero importar agora aquelas licenças dos 10 usuários, certo? Então eu vou clicar em gerenciar servidor. Muito bem, gerenciamento servidor.
Aqui nessa parte de licenciamento tem esse link para gerenciamento da chave de licença. É nesse link que nós vamos abrir, clica nesse link e vamos inserir aquele arquivo que nós baixamos com as 10 licenças free. Então aqui, esse servidor nosso de Justin Server vai ser nosso servidor de licença, tá? Então olha só, tipos de licença, acesso ao cliente. Aquelas trial que nós ativamos, elas estão aqui nesta lista. Então nós vamos clicar aqui em incluir para a gente poder importar aquele outro arquivo. Olha só. Então a gente vai fazer um upload de arquivo de licença daquele arquivo que nós vamos de pós-instalação, certo? Então, para configurar banco de dados, várias configurações. Mas, como nós vamos fazer uma configuração rápida, ela é bem tranquila. A gente não precisa ficar muito aqui na documentação, tá? Então, só vou deixar esse link para vocês no post. E vamos fazer a instalação agora aqui mesmo, sem usar a documentação. Vou fechar aqui, certo? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer agora, depois que é instalado o sistema, eu preciso fazer um setup do JTS, que a gente chama, né? Do Justin Server. Esse setup vai criar as tabelas do servidor e vai popular elas com alguns metadados. Então essa é uma parte que pode demorar um pouquinho. Mas, como a gente vai fazendo um banco de dados local, usando o Derby, né, do Java, então vai ser bem rapidinho. Vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer é iniciar o servidor do Justin Server, tá? Ele cria um atalho aqui pra gente. Eu vou mandar iniciar o servidor. Vocês podem notar que está no Tomcat, como a gente tinha falado antes, né? Bom, como vocês podem ver aqui, ele está fazendo deploy das aplicações, né? Como é a primeira vez que a gente executa, ele está fazendo o deploy. Ó. Muito bem, então terminou aqui de fazer o deploy nas aplicações e já está funcionando o servidor, né? Mas eu tive que dar um boot aqui no meio do deploy porque a VM, aliás, a minha máquina caiu e aí eu tive que reiniciar a VM. Tá? Então eu tive que refazer o deploy, mas vocês podem ver aqui que começou, olha, 11h20 e terminou 11h27. Tá? Mas foi rápido porque eu já tinha iniciado anteriormente. Então diria assim, demora pelo menos uns 20, 30 minutos para fazer esse deploy inicial de todos os aplicativos, né? Que a gente faz aqui o deploy, olha, do CCM, que é o RTC, CRM Help, que é o help das aplicações, Converter, que é usado pelo Requirements Management, o JTS, o QM, o RM, tá certo? Ele fez deploy de várias aplicações e está funcionando. Então, de 20 a 30 minutos. Ok, agora a gente pode rodar o setup do JTS. Ok? A gente instalou na nossa máquina local, portanto é localhost. Então vamos lá, https localhost 9043. Não, desculpa, 9043 é o console do WebSphere. É 9443 barra e não, IBM console barra JTS barra setup. Ele dá aquele risco de conexão por causa do certificado de segurança, mas vamos adicionar uma exceção. Verifique o certificado, confirma a exceção de segurança. Tá, então esse link aqui, por default, é esse endereço, https o nome da tua máquina, ou localhost 9443 /jts /setup, certo?
Dessa forma, nós vamos fazer o setup inicial do Jesting Server. Configurar o banco de dados, popular os metadados, tá certo? E para finalizar a instalação do servidor. Muito bem, pessoal. Então, ele abriu aqui a página do setup do Jesting Server. O usuário e senha para logins é admin. É importante que o admin seja maiúsculo, tá? Admin maiúsculo e senha admin maiúsculo também. Vamos efetuar o login. Okay, ele pergunta agora qual tipo de configuração que a gente quer, uma expressa ou customizada. Nós vamos usar a expressa, porque a gente já vai usar o próprio banco de dados Derby, certo? E o servidor de usuários vai ser o Tomcat. Se eu quisesse usar um outro tipo de banco de dados e também registrar LDAP ou implementações distribuídas, ou seja, cada ferramenta, né, cada servidor de ferramenta, tanto RTC quanto o Requirements Composer ou Quality Manager, em máquinas separadas, mas usando o mesmo Team Server, eu teria que usar essa configuração customizada. Tá? Mas nós vamos usar essa configuração expressa, que é bem rapidinha, fácil para a gente. Clique em avançar. A configuração agora do URI central, tá? É a URI de conexão com o Jesting Server. Essa URI é importante, mas a gente deixa ela aqui, para o nosso caso aqui, vamos deixar ela como default, sendo acessada no próprio localhost 2.9443/JTS. E as demais ferramentas vão usar o mesmo padrão. Ok? Pode deixar aqui padrão esta ferramenta, essa URL. Clica aqui que você entende que uma vez que for publicada essa URI, ela não pode ser modificada. Então essa parte é importante, pessoal, que é o seguinte: você vai rodar esse setup aqui uma vez, ele vai configurar os bancos de dados, criar tabelas, popular metadados de tabela e usando essa URI padrão. Caso você erre nessa URI, não tem volta, tá certo? Se você errar essa URI aqui, ele vai configurar os bancos de dados com informações com essa URI. Se você quiser voltar no setup depois para reconfigurar esta URI, não tem volta. Então teria que refazer a instalação, tá? Existem formas de refazer a instalação, mas a princípio é isso, tem que reinstalar, certo? Então deixa por padrão essa aqui mesmo que a gente está usando e olha só, a gente pode testar a conexão. Ele fala que retornou com aviso porque o localhost não é um nome de domínio completo. Bom, ele informa aqui que você pode ignorar esse aviso caso você esteja executando o servidor na sua estação local. Então é isso, pessoal. Como nós vamos usar a nossa máquina local, a gente pode deixar aqui no localhost, tá? Olá, bem-vindos ao vídeo da instalação do Rational Team Concert 4.0. Este vídeo tem o objetivo de mostrar como que é fácil fazer a instalação de um servidor do Team Concert. Porque tem muitas pessoas, né, que querem instalar na sua casa ou instalar no seu trabalho, na sua pequena empresa para poder usar aquelas licenças, 10 licenças grátis, só que acham que é muito difícil, muito complicado. Tá? Então, na realidade, é bem simples e esse vídeo vai mostrar para vocês como que é feita essa instalação. Primeira coisa, vocês entrarem no site jazz.net, www.jazz.net ou apenas jazz.net e efetuar um registro aqui, né? Você clica em registro, preenche o formulário, escolhe um nome de usuário no jazz.net e submete o formulário. Você vai receber um e-mail com a confirmação do seu cadastro, como vocês todos já estão acostumados a fazer cadastro em formulário de internet, é a mesma coisa. E depois que você recebeu a sua confirmação, é só você vir aqui e efetuar o login. O meu já está gravado aqui no cache. Vamos fazer o login
para a gente poder ter acesso à área de downloads do REST Team Concert e os demais softwares que nós precisarmos. Ok, efetuou o login. Vamos lá, se eu clicar em Downloads, vai mostrar pra gente aqui o que nós temos de downloads. Bom, agora que nós temos acesso à área de downloads, vamos fazer o download do Rational Team Concert 4.0 Release. Ok, vamos aqui para a página de download. Aparece essa opção para fazer o download do Team Concert de 114 MB, só que essa versão ela usa o Web Installer, que faz a instalação usando uma conexão na internet para baixar e instalar o servidor ao mesmo tempo. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos baixar o repositório e fazer a instalação offline, sem a utilização da internet, ok? Então, selecione aqui All Downloads. Vamos, olha só, Web Installers é aquele botãozinho da página anterior, 114 MB. Vamos baixar aqui as chaves dos 10 usuários de desenvolvedores, né? Pode clicar aqui nessa opção de baixar, fazer o download. Ok, na realidade já baixei várias vezes, né? Ok, nós vamos instalar agora usando um repositório do Installation Manager. Então selecione aqui a opção do repositório, tem 1.5 GB, ok? Vejam que ele tem todas as ferramentas do CLM, não só o Rational Team Concert, mas também o Quality Manager e o Requirements Composer. Por isso que ele é grande, tá? Mas aqui, ó, seleciono Download. Mas eu não vou fazer esse download completo, porque vai demorar muito. Eu já fiz esse download anteriormente, ok? Então, vocês terminando o download e vamos passar para a parte de instalação propriamente dita agora. Muito bem, agora que nós já fizemos o download das licenças e do repositório do Installation Manager do Rational Team Concert, agora nós precisamos baixar o próprio Installation Manager para efetuar a instalação, tá certo? Então vamos voltar aqui em Downloads. Aqui eu tenho o Rational Team Concert, Requirement Composer, mas lá embaixo tem aqui, ó, separadamente um download para o Installation Manager. Cliquem aqui no Download Installation Manager. Esse é o instalador padrão das ferramentas da IBM agora. E podem ver que tem para vários sistemas operacionais. Vamos escolher aqui o nosso do Windows, certo? E ok. Bom, eu também vou cancelar esse download porque eu já tenho todas as mídias baixadas, tá certo? Inclusive a versão do Installation Manager que eu tenho já é um pouquinho mais nova, é 1.5.3. Vou deixar o link para vocês no post desse vídeo, se vocês quiserem baixar, tá? Podem trabalhar sempre com a última versão. E vamos ver aqui. Vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho o Installation Manager e tem um repositório já descompactado. Aqui, ó, aquela mídia que a gente baixou, selecionou do repositório completo, 1.5 GB, certo? E aqui o do Installation Manager. Veja que aqui dentro do Installation Manager eu baixei tanto do Linux quanto do Windows, porque depois desse vídeo de instalação no Windows eu vou fazer um vídeo de instalação no Linux, então já está preparado para as duas instalações. E já para tirar uma dúvida que pode surgir esta mesma mídia, esse mesmo zip do repositório pode ser usado tanto para o Linux quanto para o Windows, certo? Só o Installation Manager que a gente vai instalar especificamente para o sistema operacional, tá, ok? Mas depois que o Installation Manager está instalado, é a mesma mídia para qualquer sistema operacional, ok? Bom, então
terminei o download aí e vamos voltar aqui com a instalação do Installation Manager. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a instalação do Installation Manager. Eu queria só falar algumas notas aqui, que é o seguinte: eu não sei se vocês repararam que eu estava usando esse drive aqui, o Y, ele está no HD externo. Então todas as mídias que eu baixei estão no HD externo. Acontece que para rodar isso dentro da máquina virtual fica muito lento, eu estou na máquina virtual. Então o que eu fiz? Eu copiei aqui para o C, para o HD da máquina virtual, e vou instalar aqui de dentro. Tá? Copiei o Installation Manager e o repositório. Fica muito mais rápida a instalação. Então vou abandonar essa daqui. Então vamos lá, a gente chama aqui o install. Veja que nós temos aqui o IBM Installation Manager 1.5.3. É só a gente clicar em avançar, aceitar o contrato de licença, avançar. Agora, por padrão, o Windows devolve esse diretório com espaço, certo? No nome. Só que a gente aconselha a usar um diretório que não tenha espaço no nome, tá certo? Para o Installation Manager, até que não tem grandes importâncias não, mas para arquivo de configuração do servidor do Jesting Server ou do WebSphere Application Server e até do CCM, né, é aconselhável que não tenha espaço. Então vamos padronizar, a gente vai instalar tudo dentro desse diretório aqui, c2.ibm, para se alguma ferramenta no futuro não se der bem com o nome, no nome do diretório, a gente vai deixar padrão IBM, tá certo? Então o Installation Manager até ele tem um espacinho aqui, mas para o Installation Manager em si não tem grandes problemas. Vamos clicar em avançar e ok, é só isso. Vamos lá instalar. Bom, a instalação, vocês podem ver, está indo bastante rápido, né? Ok, terminou a instalação. Vocês viram que demorou aí o quê? 1 minuto. Agora a gente pode reiniciar o Installation Manager. Muito bem. Bom, pessoal, agora que nós já instalamos o Installation Manager, nós temos que instalar o Jesting Server e os aplicativos que vão em cima dele, né, propriamente dito. E notem que se a gente selecionar instalar aqui nesse momento, nós não vamos ter nenhum pacote para instalação, porque ainda não configuramos os repositórios, certo? Então eu vou cancelar aqui, vou voltar nessa parte para configurar aqui, vou em arquivo, preferências e em repositórios, ok? Vejam que nós não adicionamos ainda o repositório do TeamConsort aqui. Note que essa opção de procurar repositórios de serviço durante a instalação e as atualizações significa que se você selecionar esta opção, no momento que você clicar nesse botão aqui de instalar ou de atualizar, o Installation Manager vai se conectar na internet e para esses repositórios configurados vai ver se tem alguma atualização de software. Mas não é o nosso caso aqui, a gente quer fazer a instalação offline, então vamos tirar esse serviço e vamos incluir o repositório offline que nós já baixamos. Ok? Olha, já está aqui, mas nós colocamos lá no c2./mídias. Esse aqui é do Installation Manager, não precisa. Vou entrar aqui no repositório do Jesting Server, CCM, QMRM.
ok? Veja aqui, olha, é só selecionar esse repository.config. Nós podemos selecionar o repository.config e disktag.inf, que geralmente esse disktag.inf vem no disco 1 das ferramentas, tá, ok? Mas pode ser esse arquivo repository.config, disktag.inf, o jar ou o zip da ferramenta. Mas essa instalação que eu estou fazendo aqui é a mais comum. Você descompacta logo os arquivos, seleciona o repositório e vamos adicionar, ok? Pronto, olha. Aqui agora aparece um ícone dizendo que, não sei se dá para vocês repararem aqui, que está verdinho essa conexão aqui de rede. Então está conectado com sucesso. Se você tiver muitos repositórios configurados futuramente, esse ícone pode aparecer quebrado, dizendo que aquele repositório não existe mais, tá? Então, no nosso caso, como é um repositório só, está configurado OK. Pressione aqui, né, o botão OK e vamos lá. Agora, se eu pressionar instalar novamente, agora sim vai aparecer as ferramentas aqui para instalação. O que eu tenho de pacote para instalar. Então, naquele pacote, lembra que a gente falou lá na hora de fazer o download, que era um pacote só de instalação? Veja que aqui agora a gente tem gerenciamento de mudança e configuração, que é a parte do CCM, que é o Rational Team Concept. Temos a parte de gerência de qualidade, que é o Quality Manager. E temos o gerenciamento de requisitos, que é o Requirements Composer. Então, esses que são os servidores dessas ferramentas, certo? E eu tenho o Jesting Server, que é quem fica por baixo dessas três ferramentas aqui. É o servidor que vai servir os serviços dessa ferramenta propriamente ditos. Ok? E eu tenho também essas chaves de licença. Essas chaves de licença aqui não são aquelas chaves que nós baixamos, aquelas 10 licenças grátis de desenvolvedores. Tá? Essas aqui são licenças trial. Mas eu vou selecionar essas licenças, o Jesting Server, o CCM, ok? Vou aproveitar e vou fazer logo o deploy das outras ferramentas, certo? Então, vocês vão ver a instalação não só do Team Concept, mas do Requirements Composer e do Quality Manager, que na realidade é muito simples e elas são muito parecidas, ok? Então vamos lá, seleciona todo mundo aqui. Se você quiser só o Team Concept, deixa selecionado só essa gerenciamento de mudança e configuração. Mas eu vou colocar de todo mundo aqui, que esse vídeo já pode ficar de demonstração da instalação do CLM 2012 completa, certo? Mas tudo bem, vamos clicar aqui em avançar. Contrato de licença, a gente vai aceitar, tá? A gente aconselha que vocês leiam o contrato inteiro. Vamos aceitar o termo. Bom, agora na parte de instalar pacotes, lembrem que a gente, agora há pouco eu falei para vocês, para a gente não usar diretório com espaço no nome. Então, vou colocar padrão aqui no c2.ibm. Vou clicar em avançar. Novamente aqui, ó, eu vou tirar o Program Files para deixar só no IBM. E aí, olha, eu tenho a opção de selecionar 32 bits e 64 bits. Então, como vocês podem lembrar aí, lá atrás, quando eu mostrei para vocês